Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de conversar com vocês um pouco sobre um ponto específico interno a um artigo que escrevi chamado Estética e Criatividade, que está na tela e cujo link deixarei na descrição do vídeo para quem quiser lê-lo por completo, já que aqui abordarei apenas um ponto específico dentro dele. Conforme o próprio título aí, já mostra, estética e criatividade, então serão, os assuntos internos a este artigo, ou seja, estética, porque tem questões aí de filosofia da arte, filosofia da música e vinculadas, no geral, a questões relacionadas à criatividade. Então, vou abordar aqui, na verdade, vou fazer uma série de vídeos sobre vários dos fragmentos aí internos, mas hoje, então, começarei pelo apenas, que é o que está na tela, e eu vou fazer, então, a leitura dele e conversar um pouco com vocês aí acerca de alguns pontos. Desculpa. Então, vamos lá para a leitura deste trecho. Grandes artistas são, simultaneamente, muitas vezes, homens de ação. A força criativa, nestes casos, está aliada a uma obstinada e vigorosa força capaz de imprimir suas produções sobre o mundo, sem o que abismar-se-iam numa espécie de ascetismo artístico infértil, muito comum entre professores eruditos. Com efeito, tanto o hábito da criação quanto aquele de trazer à tona os meios para a realização e a divulgação desta, perfaz os caminhos da ação, para além da criatividade artística ou das ambições mais teóricas, e a ausência de uma tal consciência da dualidade entre arte e ação priva, vale dizer, diversos artistas da prosperidade em suas carreiras. Então aqui tem várias questões colocadas, pessoal? Mas o fundamento aí é justamente essa questão do homem de ação, digamos assim, a pessoa de ação e o artista, E como que isso se dá dentro de uma mesma pessoa, E as questões que podem daí advir. Então vamos por parte. Grandes artistas são simultaneamente, muitas vezes, então não coloco todos são assim. Obviamente a gente vai ter artistas que são justamente não vão ter este espírito de ação, de um modo mais eficaz e por isso, inclusive, podem e tiveram, podem ter e tiveram, quando a gente lê biografias de artistas antigos, problemas em suas carreiras em função disso, Por exemplo, um deles seria o Paul Cézanne, que é cuja biografia, inclusive, eu li aí no início do ano, então estou com ele mais fresco na cabeça que outros. E a gente vê isso na história, por exemplo, do Paul Cézanne, que era um artista muito mais misantropo, mais introspectivo, não lidava bem com ninguém socialmente, digamos assim, muito pouco, Ele tinha poucos amigos, e mesmo com os amigos dele brigava e daí em diante. Então, quer dizer, ele era muito caótico psicologicamente, E isso fazia com que justamente essa parte aí da ação, em prol da própria carreira e daí em diante fosse muito afetada, de modo que de fato apenas aí quando ele ficou bem mais velho, que ele começou a ter algum reconhecimento e a maior parte do reconhecimento veio após a morte dele, E com isso não estou falando que o artista tem que ter isso, Não, muitos inclusive não querem e podem esperar, aguardam um reconhecimento após a morte e daí em diante. Eu não estou falando que o artista deve ser assim, só estou falando que existe a diferença entre os artistas que às vezes têm esta capacidade de ação e os que não têm. Não estou falando aqui num sentido moral, do deve ser, apenas avaliando como as coisas são. Okay? Então, o que eu estou falando ali é que, por outro lado, então, grandes artistas são simultaneamente, muitas vezes, homens de ação. A força criativa, nesses casos, o que é a força criativa? É a força que, essa sim, não tem a ver necessariamente com essa questão da ação dentro da carreira do artista. Ou seja, uma força criativa. Ela independe dessa parte da ação. Muitas vezes, não que não exista alguma relação entre isso, mas muitas vezes está separada. É simplesmente um indivíduo que quer criar. Aí depois é que vai vir essa ação, ou seja, o que ele vai fazer com o que ele criou. Mas ele só criou porque ele tinha uma necessidade interna, uma força criativa que o fez gerar isso. Então, eu continuo. A força criativa, nesse caso, está aliada a uma obstinada e vigorosa força capaz de imprimir suas produções sobre o mundo. Então, quer dizer, muitas vezes é isso. O artista ele tem que ter um certo vigor para conseguir aí superar as adversidades do seu meio e conseguir fazer com que sua obra se estabeleça em algum meio específico. Sem o que, por exemplo, um compositor. Sem isso, ele vai compor e guardar as obras dele na gaveta, por exemplo. Ou um pintor vai deixar os quadros apenas em casa ali e não vai conseguir expor, e daí em diante. É isso, ou seja, a arte ela pode existir sem esta parte de uma ação em prol da carreira, mas
muitas vezes é preciso aliar as duas coisas, né, caso seja de interesse aí do artista. E aí eu continuo, sem o que abismar-se-iam, ou seja, os próprios artistas, né, iriam se abismar, né, aí a mesóclise, né, abismar-se-iam numa espécie de ascetismo artístico infértil. Por que ascetismo? Ascetismo no sentido do asceta, aquele que se isola e vive uma vida isolada apenas para si. Mais uma vez, não estou falando que não possa fazer isso, né, eu estou falando que há uma oposição entre isso, ou seja, um ascetismo artístico e uma vida, uma dedicação em termos de ação à própria carreira artística, né? No sentido mais social, né? Ou seja, que é expandir aquela produção ali socialmente, no sentido de espalhar para mais pessoas e daí em diante, né? E aí eu coloco entre parênteses, muito comum entre professores eruditos. Isso aqui não é uma crítica, no sentido de uma crítica sarcástica, nem nada disso, tá? É apenas uma constatação dos fatos, né? Então, isso é comum, ou seja, esse ascetismo artístico é muitas vezes infértil no sentido também não necessariamente negativo, mas no sentido que ele é infértil diante do fato de conseguir expandir para mais pessoas, para mais meios, etc., aquela obra que foi criada, né? E isso é muito comum, né, como eu coloco em parênteses, entre professores eruditos. Porque muitas vezes a academia justamente ela pega para si, ou ela causa isso, ou as próprias pessoas que são mais ascéticas, digamos assim, vou colocar nesse sentido, tendem a ir para dentro dela. Por quê? Porque ali ficam resguardadas de alguma forma e conseguem, né, meios econômicos e em diante, mesmo sem este caráter de conseguir ser também um artista da ação, né? Ou seja, que ele consegue levar adiante sua própria carreira. Então a gente vê isso sim entre muitos eruditos, né? Ou seja, uma pessoa que também tem uma certa tendência também a esse ascetismo, até mesmo uma certa misantropia, né? Então, para ela talvez não faça tanto sentido ela expandir para muita gente aquilo que ela cria, né? Então não é no sentido negativo que eu estou colocando, apenas uma constatação do que muitas vezes a gente consegue observar na realidade. E eu continuo, com efeito, tanto o hábito da criação quanto aquele de trazer à tona os meios para a realização e divulgação dessa, perfaz os caminhos da ação. Aqui eu estou, né, explicando essa questão do que seria a ação, né? Para além da criatividade artística ou das ambições mais teóricas. Ou seja, aqui eu estou separando as coisas. Então você tem um lado a criatividade artística do artista enquanto indivíduo, você tem as ambições teóricas dele também, as ambições estéticas, poéticas e daí em diante, mas você tem esse terceiro elemento que seria essa capacidade de ação no mundo, né? E aí eu continuo. E a ausência de uma tal consciência da dualidade entre arte e ação, o priva, vale dizer, ou melhor, priva, né, vale dizer, diversos artistas da prosperidade de suas carreiras. Então, muitas vezes, os próprios artistas eles não têm isso muito claro, né? A gente vive uma cultura que também ainda tem uma questão muito romântica, né, de fazer com que o artista seja aquele sujeito completamente introspectivo e daí em diante, que todo mundo tem que aceitar a obra dele porque ele é aquilo ali. Então, a gente tem uma concepção romântica do artista que faz com que muitas vezes ele também queira se isolar de tudo isso, né? Ele se isola dessa questão da ação, de empreender a própria carreira, né? Às vezes, muitas vezes até mesmo do mercado e daí em diante, né? Ele quer se isolar das coisas, em produzir o que vem da cabeça dele ali, né? Não que ele não possa, ou que isso seja completamente negativo, não é isso que eu quero dizer, né? Mas ele tem que pelo menos ter claro isso, ele tem que ter a consciência disso, eu quero isso, né? Ou não, o que eu quero realmente? Então é isso que eu estou falando nesse trecho, ou seja, a ausência de uma tal consciência da dualidade entre arte e ação. Então é interessante hoje que o artista, mesmo que ele queira ser esse artista mais romântico, vamos colocar assim, ele tenha pelo menos a consciência disso. Ele tem a consciência de que há essa dualidade entre arte e ação e ele pode colocar as duas caminhando lado a lado, muitas vezes também não sem tensões, né? Não quer dizer que isso é a melhor coisa do mundo, né? Vão haver tensões entre isso aí, mas ele também pode escolher um ou outro ponto, né, isolado também. Mas pelo menos ele tem essa consciência. Beleza, pessoal? Então é um vídeo aí rápido, né, sobre essas questões, mas espero que tenha podido aí, né, trazer enfim, né, essas problemáticas aí para vocês de um modo um pouco mais claro do que está aí sintetizado neste trecho fragmentário. E vou deixar então o link para quem quiser ler já as outras aí. Eu vou fazer mais vídeos sobre estas outras partes, fragmentos, sentenças, aforismos internos a este artigo específico. Então por hoje é isso. Pode deixar quem quiser aí seus comentários, dúvidas, críticas.
e vamos conversando. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.